Há peleias que o tempo carrega, outras o tempo respeita. E no Rio Grande do Sul há uma centelha que nunca se apagou. Mais que uma batalha, um grito de dignidade, um sopro de liberdade e o orgulho de um povo. 20 de setembro de 1835, o Brasil recém-feito império. Os farrapos adentram pela zenha em Porto Alegre e se inicia a Revolução Farroupilha. Em 11 de setembro de 1836, Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense, dando início à Guerra dos Farrapos. O Sul, longe do trono, sofria com impostos pesados sobre o charque. Foi quando um punhado de homens, liderados por Bento Gonçalves da Silva, decidiu que o Rio Grande não se dobraria jamais. Para contar esta história, desencilhamos o cavalo pelas bandas de Piratini, a primeira capital farroupilha, o berço das ideias revolucionárias. Aqui, parece que o tempo anda de trote lento, preservando as marcas de um desejo de uma sociedade justa para todos. Em 1835, com a eclosão do movimento Farroupilha, a gente vai encontrar um município de Piratini, na época Vila de Piratini, com um município que estava em desenvolvimento econômico. E muitas pessoas vão perguntar por que esses farrapos vieram para Piratini, o que levou eles a Piratini. O nosso município, ele está a 350 metros de altitude, ele é um município que na época tinha 10 mil quilômetros quadrados de extensão, né, porque ele abarcava outros municípios que depois foram se emancipando. Então, ele era um município afastado das demais regiões, ele era um município que tinha já diversos solares e sobrados que podiam abrigar esses revolucionários. E quando acontece em 20 de setembro o primeiro embate na Ponte da Zé, em Porto Alegre, a gente vai observar que já no dia 8 de outubro de 1835 marcham para Piratini os farrapos liderados pelo general Antônio de Souza Neto. Quando eles chegam no vilarejo, eles observam que as pessoas saíam às janelas, mas não com medo, não contrárias ao movimento, mas amarrando nas janelas lenços vermelhos. Então era uma população que estava a favor do movimento republicano. E Piratini vai ser essa incubadora de ideias. Com a formação da República Rio-Grandense, em 11 de setembro de 1836, nós fomos um país que institui-se como república, com leis, com ministérios, e é Piratini que vai consagrar essa república. O legislativo de Piratini, na época, ele que vai eleger Bento Gonçalves da Silva presidente da República Rio-Grandense, e esta república vai ser promulgada em nossa Câmara Municipal. Então, Piratini, ela vai ter uma influência muito significativa na formação, na estruturação dessa república, enquanto realmente algo palpável. O Bento Gonçalves vai ser eleito aqui, é aqui em Piratini que vão ser criados os primeiros ministérios, e todas essas casas hoje, prédios históricos protegidos por lei, um dia foram ministérios e repartições públicas. Piratini teve à frente, né, dos farrapos muitos filhos piratinenses. Muitos filhos piratinenses lutaram ao lado da causa farroupilha, e com certeza é uma cidade que foi escolhida para ser a primeira capital, não foi, né, uma escolha impensada, foi algo definido pela questão política e também organizacional da causa dos farrapos.
E um detalhe muito interessante é que, assim, depois que Piratini foi capital dos farrapos, em 1837, Piratini foi elevada à categoria de cidade, Mulher Patriótica Cidade de Piratini. Mas ao final do movimento, o Duque de Caxias, então Barão de Caxias, pune Piratini por ter sido capital do movimento farrapo e condena o município a permanecer por 100 anos como vila. Então essa punição atrasou politicamente, economicamente o nosso município, mas fica uma mensagem de que Piratini regou com sangue a flor da liberdade. Então, quando se fala em república rio-grandense, fala-se numa república que foi sustentada com um pulso firme pelos piratinenses e por toda a estrutura que a cidade ofereceu aos revoltosos. Com as lideranças instaladas estrategicamente em Piratini, começou o decênio heróico Farroupilha. Uma revolta telúrica envolvendo estanceiros, peões, soldados e poetas. Gente que preferia morrer de pé a viver de joelhos, porque o propósito ia muito além do charque. Ela tem causas que são econômicas e tem causas que são sociais, tem causas que são políticas, né? Se fala muito da questão do charque, né? Quer dizer, já se fala, teve uma época que não se falava nada disso, tá? Então, por quê? Porque o charque produzido no Uruguai, que era principalmente no Uruguai, que era onde se comprava mais, ele era mais barato porque era produzido com mão de obra livre, tá? A mão de obra escrava ela encarece, né, o custo de uma produção. Então o charque produzido no Rio Grande do Sul era caro comparado com o charque uruguaio. Então entra uma coisa que é econômica, né? Então o Império, vamos dizer assim, protagonizava, para o caso do charque, tá, um liberalismo econômico. Eu vou comprar onde é mais barato. Tá? Bom, se os rio-grandenses têm preço é caro, eu vou comprar fora. Tá? Por outro lado, o sal era um monopólio do Estado. Tá? Então os rio-grandenses eram obrigados a comprar o sal produzido pelo Império. Então a política do Império era protecionista, não era liberal. Tá? Então tem essas contradições todas. Bom, mas o charque era mais caro, tá? E era um problema. Tá? Esses estanceiros, depois da história do couro e tal, eles passaram a vender carne seca, né, era uma demanda dos ingleses, e no caso americano era para a alimentação dos escravos. Tá? Então, o charque, que hoje é muito caro, na época era considerado um alimento de segunda categoria, então era mandado para os escravos, né, das grandes plantações do centro do país. Então esse é um problema. O outro problema é o de prestígio, tá, desses estanceiros militares, porque havia, em 1828, houve a derrota dos brasileiros, do Império Brasileiro, na Guerra da Cisplatina. Tá? Então a derrota foi atribuída pelo Império aos rio-grandenses, então houve uma perda de prestígio dos rio-grandenses. Por outro lado, assim, a presença das forças do Império, quando teve essa guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que veio a ser a Argentina, tá? Essa guerra, as tropas do Império ocuparam toda a província do Rio Grande e tal, então trouxeram muita despesa e tudo mais. Então havia uma insatisfação muito grande. Mas principalmente assim, havia a questão de autonomia, né? Nós queremos mandar em nós mesmos. Aí a ideia, né, do Rio Grande Farroupilha, não é. Os farroupilhas eram minoritários em relação ao todo da província. Tá? Eles nunca ocuparam as grandes cidades. Tá? Eles nunca tiveram, quer dizer, tiveram um pouco de tempo em Porto Alegre, em seguida Porto Alegre foi retomada pelos legalistas. Durou pouco? Sim, durou praticamente nada. Tá? Então Porto Alegre nunca foi capturada depois pelos farroupilhas. Nem Pelotas, nem Rio Grande, nem São José do Norte. Foram 10 anos de peleia, de emboscada, de acampamento e de esperança. E no meio desse entrevero surgiram personagens eternos. O herói dos dois mundos, o italiano Giuseppe Garibaldi, que no Rio Grande do Sul aprendeu a pelear e a sonhar
liberdade. Representa hoje a bravura indômita de uma terra que ele aprendeu a amar. Ao seu lado, Anita Garibaldi, mulher de fibra e coragem, lutadora de alma e galope, que atravessou campos e mares por ideais, representando a força da mulher gaúcha, inspirando gerações. O nosso movimento Farroupilha, ele vai dar andamento ao pioneirismo do feminismo no Rio Grande do Sul. Não o feminismo na sua forma figurada, mas um conjunto de ações que levaram a mulher ao centro. Porque o que acontece? Nós vimos de uma sociedade patriarcal e essa mulher ela não conseguia estar no centro. É uma república, que ao mesmo passo que falava tanto em liberdade, igualdade, não dava voz a essas mulheres. E foi a ausência deste homem, né, desse senhor de terra, desse pai de família, a ausência dos lares em decorrência do conflito. Esses homens estavam em campo de batalha, muitos deles não voltaram para casa. Então a mulher ela teve que arcar com as consequências também desse movimento bélico. A mulher ela assume a cabeceira da mesa porque tinha-se que conduzir e bem conduzir as instâncias, as charqueadas, para poder essas charqueadas serem lucrativas e abastecerem o movimento, sustentarem a causa dos farrapos. Elas tinham que dar suprimento alimentício, remédios, soldo de guerra e armamento para esses soldados. E aí a gente enxerga muito a mulher naquele tom de fragilidade, mas não era assim, né? Eu sempre digo, quantas Anitas fizeram esse Rio Grande? Criavam os filhos e faziam deles bons soldados ao Rio Grande, rezavam pelos mortos e por aqueles que estavam em combate, cuidavam das finanças, faziam de suas filhas mulheres fortes. Eram mulheres de todas as classes sociais. Muitas mulheres no período Farroupilha ficaram órfãs, viúvas, foram mutiladas, foram violadas. E quantas mulheres dessas que hoje são vivas ainda dentro de nós. Eu como mulher, professora, historiadora e indígena, a gente sabe que é um dia de cada vez e é um dia de cada vez que a gente tem que provar que a gente está ali, que a gente tem o direito e o dever, né, de falar, de ser e de ser uma mulher livre, de pensamento livre. Então essa mulher, principalmente no período farrapo, é que vai ser a ascensão dessa mulher como pioneira de si. Vocês vão ver essa congregação, criação de partido político, primeiras escritoras mulheres, mulheres que foram perseguidas e que são representadas sobretudo na figura de Ana Maria de Jesus Ribeiro, que passou a história como a heroína de dois mundos, Anita Garibaldi, que é essa mulher que representa outras tantas que também pegaram em armas, que também lutaram contra a tirania. Como dizia Anita Garibaldi, maldita pobreza que me liberta. A ela não restava nada, somente aquela ânsia de lutar contra todo tipo de preconceito, contra todo tipo de tirania. Foi uma guerra desigual, mas de bravura e sacrifício, de vitória e tropeço. Cidades ocupadas, bandeiras hasteadas e depois retomadas pelo Império. Mas o que nunca se entregou foi a alma farrapa, essa que resistia até na derrota. Muitos deram a sua vida pela causa. Eram os lanceiros negros que no seu coração lutavam pela liberdade e dignidade, mas encontraram a traição. Eles eram a frente de batalha dos farroupilhas. Os lanceiros negros começou com 200, 300 lanceiros. Depois a gente vai ter mais de 1.200 lanceiros negros. Eram 4 batalhões de lanceiros.
eram os primeiros a entrar em campo de batalha e os últimos a sair. Lanceiros porque usavam lanças, que eram habituados às vicissitudes, às privações, então eram talhados para a guerra também e foram usados nesse movimento. Lutaram por uma liberdade que nunca chegaram a roçar. Mas voltando à Guerra dos Farrapos, então, a guerra é uma guerra por autonomia política. Quer dizer, então, o que se pretende, né? Como é que se pacifica isso? Pacifica quando atende, digamos, essas reclamações que são de natureza econômica e que são de natureza política. Então aí tu vai fazer, e aí é estranho, porque em todas as rebeliões que aconteceram no período regencial, houve, né, o Império agiu com muita energia, com muita força, né? Então a cabanagem lá no Pará foi liquidada, né? A balaiada, todas as outras foram liquidadas com muita força, muita energia. Olha, acabar com essa rebelião. Aqui eles preservaram por quê? Porque os chefes foram não só preservados, como mantiveram seus postos no exército imperial. Então, por quê? Porque tu precisa desses caras para um enfrentamento que tu sabe que vai acontecer lá adiante com a Argentina e com o Uruguai. Então o Império precisa deles. E aí pergunta, tá, mas então eles eram republicanos? O Bento Gonçalves era monarquista, o General Neto também era monarquista, tá? E tem vários ali que eram monarquistas. Estanceiro, soldado e líder, Bento Gonçalves ergueu a sua voz contra o Império. Foi mais que um general, foi o símbolo da resistência farroupilha. Era o guardião das fronteiras, temido tanto pelos vizinhos sul-americanos quanto pelos imperiais. Aliás, os imperiais queriam controlar o general a todo custo. E o Bento Gonçalves não obedece. E pronto. Tá? Então, ele era lá na fronteira, ele era o dono da coisa. Não vou obedecer. Tá, mas então tu vai ser submetido a uma corte marcial e tal. Leva para a corte marcial, ele vai para o Rio de Janeiro, responde à corte marcial, volta, porque ele é necessário ali. Se ele não tiver, ele ali na fronteira, se não tiver o Bento Manuel na fronteira do Alegrete e tal, essa terra quem é que vai cuidar? Tá? Então tem isso, eles querem autonomia, eu quero ter o controle, né, desse lugar, dessa província. Agora, e aí é importante isso, até a Guerra do Paraguai, os farroupilhas eram vistos, fora daqui e no próprio Rio Grande do Sul, eles eram vistos como traidores. Eles são traidores do Império. Eles traíram o Império. E realmente, se a gente for ver, tá, eles traíram o Império. Eles se rebelaram contra uma autoridade que era superior a eles. Tá? E bem, então, só a partir da Guerra do Paraguai é que, vamos dizer assim, eles recuperam uma imagem positiva. Mas como todo herói humano, Bento traz também em sua sombra as contradições do tempo em que viveu. Sua grandeza está também em nos lembrar que toda revolução é incompleta enquanto não liberta a todos. Em 1845, o Tratado de Poncho Verde encerrou a guerra. Não foi vitória, tampouco rendição. Foi acordo de homens cansados de sangrar. O tratado devolveu direitos e permitiu que as bandeiras voltassem para casa. Hoje, a Revolução Farroupilha vive na lida do campo, na roda de mate, no lenço no pescoço e no orgulho da tradição. Cada 20 de setembro, a chama crioula se acende e o gaúcho relembra não só a guerra, mas a coragem de lutar por tudo que acredita. Os olhos dos centauros farroupilhas por 10 anos
brilharam nas coxilhas com timbres de bravura, de valentia, ideais de humanidade e igualdade, acolherados com ânsias de liberdade e fios de adaga, refazendo a geografia. Nas mãos seguem lanças e bandeiras, rufar de cascos com magias estradeiras e a certeza de que esta terra tem dono. Basta um gaúcho na pampa demarcatória, com sangue próprio, reescrevendo a história deste Rio Grande, que não fica no abandono. A voz do general Bento Gonçalves retumba confiante suas verdades, é a estrela guia nos mostrando a trilha. Lanceiros negros desbravando essas querências são a coragem mais bravia em sua essência, são a consciência da epopeia farroupilha. Anda livre e solto este espírito farrapo, é a cavalo centauro, é mais que guapo, telurismo com chucrismo ancestral. O amor de Souza Neto nos pertence, pois proclamou o grande sonho rio-grandense num brado heróico lá no Passo do Seival. Em poncho verde, a história se refaz. Farrapos imperiais assinam a paz e o próprio tempo pinta um quadro de vitória. O centauro farrapo ergue sua fronte e encara com firmeza o horizonte, eternizando o Rio Grande e sua história.